Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém. Leia o versículo 4, todos juntos. Restaura como... Amém. Que Deus abençoe a meditação da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Mas antes de prosseguir com a nossa mensagem, esse aqui é um dos versículos. Existem passagens bíblicas que às vezes os irmãos ficam tentando entender e há uma dificuldade. Eu até compreendo, porque necessita às vezes, algumas passagens, necessita-se de um conhecimento com referência à cultura hebraica. Por exemplo, aquela passagem da parábola que Jesus conta, uma parábola em cima de fatos da história, de que a mulher perdeu uma dracma, uma moeda, e ela, desesperada, procura em toda a casa aquela moeda, e quando ela achou, ela deu uma festa. Uma ocasião no estudo bíblico, alguém me perguntou: bispo, essa passagem não tem sentido. A mulher ficou tão desesperada porque perdeu uma moeda, e depois ela achou uma moedinha que ela tinha perdido e ela deu uma festa. Ela acabou gastando muito mais. É uma passagem que você precisa entender um pouquinho da cultura da época. Quando a mulher era chamada ao casamento, ou ficava noiva, ela recebia do seu noivo 10 moedas. E era um ato, era uma tradição, ela deveria guardar aquelas moedas. Caso ela perdesse algumas moedas, significava que ela tinha sido infiel para com o seu noivo. E ele poderia abrir mão, sem nenhum problema, do noivado, do casamento, desfazer tudo, e ela ficava mal vista, inclusive correndo um grande risco, normalmente, de ser morta. Porque naquela época o pecado de adultério dava morte e apedrejamento. Portanto, quando a mulher recebia, a jovem recebia aquelas moedas do noivo, como um ato de compromisso, e por acaso ela perdesse, na verdade ela estava perdendo a moeda, estava perdendo a vida dela, porque aquilo representava na tradição um ato de infidelidade, então ela seria morta por apedrejamento. E o negócio era sério, sério. Então quando ela acha a moeda, na verdade ela estava achando a vida dela de volta. Ela estava sendo salva da morte de apedrejamento. Por isso ela gastou muito mais, festejando o achado daquela. Significa hoje muito claro que quem acha Jesus, acha a moeda de grande preço. Então existe passagem na Bíblia, essa passagem que acabamos de ler, o versículo 4. Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E aí você lê, você diz assim: mas o que quer dizer isso? Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto, que de vez em quando florescia, mas normalmente ficava no deserto, às vezes muito tempo de deserto, lugar de pedra, cascalho, serpentes, escorpiões. E aí fala: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E aí você fica: como torrente do Neguebe? Como? Os rios que surgem no Neguebe, eles ficam um tempo, depois secam. Mas a Bíblia nos diz aqui que Deus, quando Israel clamava e buscava, Deus restaurava a sorte do seu povo, e Ele fazia surgir no deserto torrentes de águas. E o povo celebrava esses milagres de Deus. E quantas vezes nós estamos vivendo num deserto e precisamos que um milagre aconteça, que a torrente de água surja. Mas você diz: mas como? Esse problema não tem solução. Não há como resolver essa situação. Eu não vejo possibilidade alguma de resolver esse meu problema. Esse problema é o meu deserto, é a minha destruição. Esse problema é o meu aniquilamento, é o meu fim. E muitas vezes olhamos momentos na vida onde não há solução, onde não há saída, onde o deserto vai nos matar. Mas aqui diz: quando o Senhor, estou lendo o versículo 1 do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Você entende o que ele está dizendo? Quando Deus restaurou, sabe aquela situação que não há saída e Deus faz surgir uma saída? Aquele problema que não tem solução e Deus dá uma solução, e você fica como quem sonha. Meu Deus, só Deus podia fazer um negócio desse. E o salmista diz: ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aí ele faz a comparação. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Então eu não vou explicar o que são essas torrentes do Neguebe. Esses rios do deserto. Deserto não tem rio. Mas Deus fazia, de repente, aparecer rios no deserto. O Deus que abre o Mar Vermelho faz aparecer rio no deserto. Hoje nós temos uma bênção que o diabo está tentando usar muito, que é a internet. Deveria a igreja tomar conta da internet, entupir de tudo que você possa ver, imaginar, e mensagens. Se todas as igrejas, sabe, enchesse a internet de mensagens, frases, pensamento, eu acho que o povo aí fora teria mais alimento para comer, espiritualmente falando. Mas a internet tem esse lado bom, que o que está acontecendo no Japão agora, você pode assistir daqui, no seu celular, no seu computador. Eu não vou explicar sobre as torrentes Neguebe, eu vou pedir que apaguem as luzes, agora um dos obreiros, rapidamente, e eu quero que você assista o que são as torrentes do Neguebe, o que é um rio no deserto, que Deus fazia e continua fazendo para o seu povo. Pague. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Que Deus fale aos nossos corações ainda mais. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Salmo 139 diz, sonda-me, se você passar algumas páginas na frente, o Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Diga para ele, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E ele continua dizendo, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Amados, que Deus possa falar mais do que as minhas palavras, porque eu não te conheço, mas Ele te conhece. Não só te conhece, como Ele sonda o mais profundo do teu interior. Ele sabe como você está aqui hoje, alegre ou triste, preocupado ou descansado, tenso ou relaxado. Ele sabe porque Ele me sonda, Ele te sonda e Ele nos conhece. Sabe das nossas apreensões e preocupações. Ele sabe dos nossos temores e receios. Ele sabe como somos por dentro e por fora, porque Ele diz aqui, sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Você sabe o que quer dizer esquadrinha, irmãos? Ele esquadrinha o meu deitar, o meu andar. Esquadrinhar é examinar minuciosamente. Esquadrinhar significa investigar, analisar, estudar a pessoa. Então ele está dizendo que Deus me sonda, me conhece, e Ele investiga-me por mais profundo do meu ser. Ele me examina minuciosamente. E por isso o salmista diz, Senhor, Senhor, restaura a sorte de Sião. Porque ele confiava no Deus a quem ele servia. Jeremias diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não se conhece como deveria. Eu não me conheço. Quantas vezes nós afirmamos, puxa, porque eu fiz isso? Puxa, porque eu disse isso? Puxa, porque eu não respondi? Puxa vida, porque eu respondi? Mas o salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu ser, examina-me mais profundamente. A minha pergunta essa noite é, sabendo que o salmista assim fala, e o profeta Jeremias diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu te respondo, Jeremias,
Deus. Quem o conhecerá? Deus. Eu não me conheço como você não se conhece, mas o Todo-Poderoso esquadrinha o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele nos conhece. Por qual janela você se vê? Que conceito você tem de si mesmo? Quem te disse se isso é verdade ou não? Porque eu tento esquadrinhar o meu andar. Eu tento muitas vezes sondar os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus. Eu tento, além de Deus, eu sei que Ele faz, eu tento sondar o meu coração. Eu tento esquadrinhar o meu andar, mas eu sou limitado demais. Eu não sei a coloração certa do meu rins, nem o tamanho do meu fígado. Não sei como é que bate o meu coração. E quando os meus neurônios funcionam, às vezes funcionam, eu não sei como isso funciona. Mas o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Tu restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia no dia a dia da vida, voltará trazendo seus feixes de alegria. Nenhuma lágrima cai sem que ele veja. Até porque, se pedisse eu aqui essa noite que cada um fizesse uma avaliação de uma lágrima, alguns diriam para mim: é água com cloreto de sódio, por isso ela é salgada. Outros diriam: bem, não passa de uma expressão das emoções. E cada um daria uma avaliação. O que será que Deus diz com referência às lágrimas? Porque para Deus lágrima não é apenas água, H2O, cloreto de sódio, ou algumas emoções. Para Deus, lágrima representa muita coisa que Ele consegue esquadrinhar e enxergar, aonde muitos não conseguem ver. Outro dia eu disse: quantas vezes, um desses domingos atrás, você está num mundo de tamanho sofrimento, e quem está ao seu lado não tem nem ideia do turbilhão de dor que você está passando, ou físico ou emocionalmente falando. Por que janela você olha para você? Através de que janela você se vê? Eu acho que você deve fazer essa pergunta para aprender a esquadrinhar o seu caminho e o seu coração, sondar a sua vida, porque Deus sabe como você é. Ele te sonda, Ele te conhece, sabe do teu sentar e levantar. Mas e você? Sabe se sondar? Sabe se analisar? Sabe esquadrinhar os seus caminhos? Será que você sabe investigar a sua alma e o seu coração? É uma pergunta que tem que ser feita. É uma pergunta que deve ser feita. É uma pergunta que convém que seja feita. Por qual janela? Responda em sua mente. Por qual janela você se vê? Será que você se vê como um projeto de Deus fracassado? Será que você se vê como um projeto que não deu certo? Será que você se vê como um projeto falido? Ou um projeto abortado? Ou um projeto sem propósito, sem vida? Como você se vê? Por que janela você se vê? Talvez você se veja
como um projeto aniquilado e destruído. Talvez você se veja como um projeto sem destino, sem horizonte, sem futuro e sem passado. Talvez você se veja como um projeto sem dignidade e sem uma história que vale a pena ter se vivido. Como você se vê? Um deserto? Ou um deserto regado pelas torrentes do Negueb? Como você se vê? Por que janela? Você se vê como um projeto sem dignidade, sem honra? Ouça bem, o pecado abre a porta para o atormentador. Eu vou repetir, o pecado abre a porta para o atormentador, mas a santidade abre a porta para o Consolador. Indiscutível, indiscutível. Vida sem oração gera confusão. Vida com oração gera libertação. Existem pessoas que enxergam, mas enxergam o quê? Existem pessoas que sondam a si mesmo, mas no final da sua sondagem e da sua avaliação, qual o resultado que ela acha? Pessoas que obedecem o Salmo, procurando sondar a si mesmo. O apóstolo São Paulo disse, ao ter sondado a si mesmo, o bem que quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse o apóstolo. Mas por que janela você se vê? Ou, uma vez vendo, olhando, pela janela que você resolveu, o que você enxerga? Algumas pessoas enxergam só desgosto. Existem pessoas que enxergam somente amargura. E eu compreendo, não estou te julgando. Não estou aqui como juiz. Estou aqui como menestrel, porta-voz de Deus. Alguns enxergam somente solidão, silêncio. E silêncio doloroso, desolação. Outros só enxergam um deserto sem fim. Outros só veem a cada dia um cálice de veneno amargando a sua alma. Outros só enxergam astral baixo, tristeza, discórdia, confusão, amargura de alma. O que você enxerga após a sondagem? Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Amém, irmãos? Amém. Quem está dormindo aí, diga amém. Gostei. Quem está atento, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz de saber que você está ligado. Então se prepara, porque Deus vai falar contigo. Como você vê a vida? Pelos olhos de quem? Como você vê a vida? Outra pergunta que eu deixo essa noite. Pelos olhos da sua natureza confusa? Pelos olhos de sua humanidade deprimida? Pelos olhos de sua fragilidade abalada? Pelos olhos de sua frustração adoecida? Pelos olhos de sua acusação do passado? Pelos olhos dos sentimentos sombrios? Pelos olhos de uma alma amargurada? Pelos olhos de um coração enganoso? Afinal, como você vê a vida? Pela visão de projetos inacabados? Pela visão de sonhos esquecidos e deixados para trás? Como você vê a vida? Pela visão de suas limitações físicas, emocionais e psicológicas? Faça uma análise e siga a orientação do apóstolo São Paulo. Antes de servir a ceia, ele diz: analise, pois, o homem a si mesmo,
depois coma e beba. O que vejo? O que vejo? O que vejo não é o que Deus vê. O que sinto não é o que Deus sente. E o que faço não é o que Deus está fazendo. Então acorda para a vida. Desperta, tu que dormes. Vai ter com a formiguinha que trabalha ferrentemente no verão para poder descansar no inverno. Acorda para a existência de Deus, que faz do deserto brotar água e faz rios secarem e vidas viverem no deserto. Saia dos escombros, ouça a voz do profeta, saia dos escombros do desabamento espiritual e psicológico, saia das ruínas da avalanche emocional e negativa, saia da prisão do coração e se liberte de si mesma, se liberte de si mesma, dando um passo de fé na direção certa. Cristo Jesus, o Rei da Glória. Acredite que Deus tem o melhor para você. Quando me converti em 1977, bem no início do ano, mês de março, e eu então conheci na banca de literatura, como fica ali na igreja, os livros, Johnny, e uma moça bonita. E eu então fui tomar conhecimento da história. O nome masculino. Mas aqui o pai americano achava que ia ser um menino, escolheu e definiu, e quando nasceu, eu não sei se ele ficou bravo, ou se já tinha feito um juramento com Deus, ou uma promessa para si mesmo, ele botou Johnny, uma moça linda, nascida em 1949. Em 1976, estava com 18 aninhos. Ela foi dar um mergulho, se não me engano, na piscina ou no lago, e ela bateu e fundou. Depois o corpo subiu, os amigos correram, socorreram, e ela havia fraturado a espinha e ficou tetraplégica. Criada na igreja, menina de Deus, cantava corinhos, futuro brilhante. E Johnny, você pode ler na internet, tem filme da vida dela, da história dela, de graça na internet, é YouTube, é filme antigo, tem testemunho, você pode. E eu ficava meio impactado, meu Deus do céu. Houve um processo de recuperação física, quase que zero, porque a diferença do tetraplégico para o paraplégico é que o paraplégico não mexe da cintura para baixo, o tetraplégico não mexe do pescoço para baixo, as mãos não se movimentam nem as pernas, ela só conseguia mexer a boca. E depois de um processo de cura da alma e do espírito, que eu não vou entrar em detalhes, ela simplesmente escreve a sua história, sua experiência com a boca, caneta na boca, cadeira de roda tinha uma prancheta na frente, e com a caneta na boca, ela foi escrevendo o seu primeiro livro. Se eu não me engano, de editora Betânia. Era antigamente. Testemunho lindíssimo da Johnny. Ano passado, no Summit, mês de agosto, a gente vai participar. E ano passado, nós fomos no início da semana, porque os pastores e os líderes que organizam o Summit no Brasil e em alguns outros países vão para um treinamento de liderança. Então, segunda, terça e quarta, foram os 3 dias, quinta e sexta, congresso. Eu estava morando em Dallas, o pastor André foi para lá, ficou uma semana antes conosco, depois viajamos para o Summit. E foi bom que nós pegamos aquele período de treinamento que a gente quase não pegava, não participava. Mas ano passado nós pegamos. E uma das palestrantes só para esse treinamento, não foi para o congresso, foi a Johnny,
que lá teve palestrando. Depois você vai ler e ver a história dela. Ela casou, hoje ela consegue mexer o braço. Deus libertou dos seus conflitos e entendeu a missão dela naquela cadeira de roda. Deus lhe deu um marido, um anjo de Deus na vida dela, mas lutas. Abriu uma organização para cuidar, evangelizar as pessoas de deficiência física, que está espalhada em vários estados da América. Uma pessoa de muita credibilidade, ela, então recebe muitas doações, é uma mega empresa, na verdade é uma organização não governamental que cuida e evangeliza pessoas deficientes, acho que agora até síndrome de Down, um trabalho espetacular. E eu estou dando esse exemplo porque em 2000 e pouco ela teve um diagnóstico de câncer. E aquilo gera um conflito, já tetraplégica, levantou uma estrutura, uma associação que está evangelizando milhares de pessoas no mundo. E aí vem essa carga, e eu estou dando todo esse exemplo apenas para citar uma frase que ela cita. Ela disse que naquele período estava um conflito e o marido estava dirigindo o carro, a cadeira de roda ficava atrás, que ela entra no carro por trás, e ela sentada na cadeira de roda, e ela pelo retrovisor, ela vira para o marido e disse assim, estavam passando um momento difícil, ela disse para o marido, as dores e o sofrimento que a vida nos proporciona são pequenas gotas do inferno. E aquilo impactou o marido e ele encostou o carro na beira da estrada e virou para ela e disse, e o que são as gotas do céu? E ela disse, eu acho que são as alegrias e as felicidades que passamos. Aí ela parou e disse, não, retiro o que eu disse. As gotas do céu, ou dos céus, é a presença de Jesus todas as vezes que estamos na dor e no sofrimento. Eu queria soltar essa frase, mas saber do coração de quem saiu, que sabe o que é dor e sofrimento. O que você vê? O que você vê na vida? Ouça, é Deus quem perdoa todas as suas iniquidades e te sara de toda enfermidade. Quem da cova redime a tua vida. Sim, é Ele que nos faz assentarmos em lugares celestiais com Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Ouça bem, a chuva que provoca desmoronamentos é a mesma que irriga a terra, fazendo brotar lavouras e produzindo alimentos para o mundo. A chuva que desmorona as rochas das montanhas, por vezes, é a mesma que faz aparecer o ouro escondido nela. Ouça bem, e não pense ao contrário. Deus tem o poder de transformar tragédias em oportunidades. A chuva que desmorona as árvores é a mesma que enche os rios mortos, trazendo vida de novo e molhando toda a terra seca. Um vulcão submerso no mar, entrando em erupção, afugenta todos os peixes e seres vivos, porque a larva que surge é muito quente. Mas depois que ele vai saindo, vai esfriando, e vai saindo, vai esfriando, e vai nascendo uma ilha nova. Próximo do Havaí, tem muitas ilhas nascendo. Hoje, ilhas nascendo, através de erupções vulcânicas, e depois começa a aparecer a vegetação, e a vida volta, e os corais ao redor, e assim é a vida. Parte da floresta devastada pelo fogo, e esses dias temos visto muitos incêndios,
mas parte da floresta devastada pelo fogo faz com que as cinzas e ruínas fertilizem de novo a terra para brotar novas sementes e sementes mais fortes. Eu estava no aeroporto em Brasília, se eu não me engano foi Brasília, ou um estado do Nordeste, e eu, já muitos anos atrás, eu nunca tinha visto. E eu vi como chama? Quiosque, no aeroporto, de artesanato, bolsas de mulheres, brinco, pulseiras, muitos artesanatos, de um só produto. Parecia fio de ouro. E disse, não é metal? O rapaz disse, não. Bolsas caríssimas. São vendidas para a Europa. A Europa consome mais do que o brasileiro. Eu nunca vi ninguém aqui na igreja, nem na Zona Sul, em lugar nenhum, com esse material. Você talvez já tenha visto. Chama-se capim dourado. Uma bolsa custa R$1.000 e poucos. É um artesanato exclusivo do Brasil, porque esse capim dourado só dá no Brasil. E eu estava vendo uma reportagem sobre queimadas criminosas, e ao mesmo tempo fizeram a reportagem de queimada nessa região do capim dourado. São artigos lindíssimos, ele é resistente, parece um fio de ouro, mas é um capim. Existe empresa internacional que tem acordo com os produtores, os artesãos. Mas eu vi essa reportagem na televisão esses dias, com referência às queimadas, e mostraram uma queimada autorizada. E foi exatamente a queimada da região do capim dourado. E o cidadão disse, não, nós temos que primeiro meter fogo, e quando a gente queima um mato comum, aí brota o capim dourado. Eu falei, caramba, o capim dourado, que é de alto valor, ele nasce da tragédia que se apresenta quando se queima o mato comum ao derredor. Você pode não ser, ouça bem, você pode não ser um pastor ideal, você pode não ser um líder ideal, você pode não ser um marido ideal, você pode não ser um pai ideal, você pode não ser um filho ideal, de repente você também não é um irmão ideal, mas você está no caminho certo, e se tornar mais cedo ou mais tarde, um ideal de Deus, porque Ele está de olho em você, Ele ama você, Ele quer te libertar, Ele quer te socorrer, e Ele quer te transformar. Portanto, antes de encerrar, façamos da tragédia um trampolim para Deus usar e transformar uma vida útil e inútil e fútil num projeto maior, que há de alcançar vidas e transformá-las. Se não pôr fogo lá na mata, o capim dourado não nasce. O que é melhor, ter o capim comum que nada vale, ou deixar o capim dourado nascer? Você não é capim comum, você é capim dourado. E às vezes é necessário fogo em volta, para que você tenha ambiente de brotar em meio à dor. Porque a dor nem sempre vem para destruição. A dor, por muitas vezes, vem para nos livrar do mal maior. Portanto, façamos da tragédia um trampolim, eu repito. Deus nos ensina, sim, Deus nos ensina a amar, porque o coração cheio de amor não sobra espaço para angústia, mágoa, ressentimento, tristeza, ira, cólera, raiva, ódio, rancor. Coração vazio fica cheio desses habitantes. Quem nunca alugou uma casa? Ou quem nunca foi numa casa de campo, fazenda, praia, muito tempo fechada? E você abre, mesmo fechada. Você vê que a fechadura está boa, nenhum ladrão arrombou. Aí você chega, você encontra poeira para todos os lados, barata. Você abre a torneira, as baratas correm, saem do bueiro. Vai lá no poço olhar, vai olhar a caixa d'água vazia,
cheia de lagartixa, aranha. Porque casa vazia, hotel de tudo isso que eu acabei de falar. Casa vazia, hospedagem, essas coisas. Casa vazia, habitação de barata, lagartixa, cobra, inseto, rato e tudo que é ruim. Portanto, filho meu, diz o Senhor, dá-me o teu coração. Deixa Ele habitar na tua casa espiritual. Deixa Ele habitar na tua alma, para que Satanás e todas as suas imundícias não venha trazer as suas teias malignas para o mais profundo da tua alma. É por isso que às vezes não entendemos certo sofrimento, certas dores, porque a dor nos faz buscar o Senhor. Mas muitas vezes o conforto nos faz ignorar o Senhor. E ignorando o Senhor, essas coisas ruins, casa vazia, habitação do diabo. Portanto, aprenda a encher o seu coração com a presença de Deus, e Ele fará maravilha na tua vida. Deus nos ensina a amar, porque o coração cheio de amor, ouça, não sobrará espaço para o maligno e os seus as setas. Casa habitada de amor, eu repito, casa habitada de amor não sofre invasão. Casa habitada pelo amor de Cristo não tem invasores, porque Cristo torna-se o seu guardião. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor. Portanto, quando muitas vezes não levamos uma vida de oração, o inimigo vem com a sua imundícia, aí Deus permite a dor, o conflito, o sofrimento, porque pela dor, conflito e sofrimento, você acaba buscando a presença dele, aí ele então limpa a casa, porque a Bíblia diz que Satanás é ladrão, diz a Bíblia. Jesus é o advogado, mas Satanás é ladrão. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida em abundância significa vida vitoriosa, vida conquistadora, vida cheia do poder e da graça do Senhor. Portanto, queridos, Deus muitas vezes não tira de imediato o desapontamento do coração, para que o pecado não venha morar nele. Agora, quanto mais se busca a Deus, não é necessário o desapontamento, a dor e o sofrimento. Deus permite, porque te ama. Agora, quer viver uma vida cheia de Deus, sem sofrimento? Leve uma vida de oração, que o caminho mais curto para o coração de Deus é a oração. O caminho mais longo é o sofrimento. Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Seja sábio. Escolha o caminho mais curto, através da oração. Com certeza, Cristo com seu amor, e eu estou caminhando para o fim, Ele usará tudo que existe em nossas vidas. Ele usará tudo que nos acomete. Ele usará toda tragédia, desgraça, calamidade e horror. E Ele usará tudo para nos libertar do pecado e nos aproximar mais dEle. Espero que você tenha entendido. Senão você vai acabar trilhando o caminho da dor. 19 anos. Uma dor insuportável no estômago. E eu não aguentava. E não aguentava. E foi a noite toda correndo de hospital para hospital e ninguém descobria nada. Resumindo, no outro dia, já ao amanhecer, a dor que estava no estômago começou a se localizar nessa lateral. E eu não entendi nada.
Fiquei quase 24 horas, 36 para 48 horas, com dores insuportáveis no estômago. E todos os anos não encostava nada no estômago. Mas naquele dia, no hospital do Andaraí, a dor foi diminuindo, e eu não entendi, e ela foi se concentrando aqui. Só que ela foi sendo potencializada. Uma dor insuportável. 1000 vezes pior do que a do estômago. Eu urrava. Foi os primeiros passos na fé, não sabia nada de Bíblia. Mas eu tinha na mente o nome Jesus e a palavra Deus. E os médicos então disseram, precisamos fazer vários exames rapidamente. E me deram uma injeção na segunda noite, para ver se eu apagava, aquela de cavalo. Só que não funcionou. E eu gritava, e eu lembro que a médica disse para o médico, mas eu já dei tal medicamento que ele falou para a outra aplicar, isso eu não sei mais o que fazer, não está fazendo efeito nele. E eu fui para uma sala de cirurgia, irmãos. E o médico conversou com a minha mãe na época, da gravidade do problema, e disse, olha, o apêndice dele está uma bola de pus que parece uma bola de futebol de salão. E ela está já ameaçando romper. Se romper, esse pus vai espalhar por todos os órgãos, aí é irreversível, a morte. Então opera, doutora. Ela disse, há outro problema. Ele está com uma infecção no sangue, no rins, no apêndice, e o organismo dele está repelindo a anestesia, não está fazendo efeito, está bloqueando. Mas como assim? Nós já aplicamos para adormecê-lo e não faz efeito. E decidiram operar a si mesmo. Foi a noite mais infernal, foi o dia mais infernal da minha vida. Perna amarrada na maca, braço amarrado. Enfiaram um tubão na boca para manter as traqueias abertas. Aplicaram anestesia, de imediato ela fez efeito. 5 minutos ela estava deixando de fazer efeito. Só que ela paralisou a minha coordenação motora. Eu sentia tudo, mas não conseguia mexer. Mas sentia. E eu percebi quando eles começaram a esterilizar, para fazer a primeira excisão. E participei de toda a cirurgia, mas eu não conseguia piscar as pálpebras. Porque o único efeito que a anestesia o único efeito que a anestesia causou foi na coordenação motora, mas não no sistema neurológico que pudesse apagar a dor. E eu queria piscar, que tinha um pano no rosto com um buraco aqui, para botar o aparelho e aquele chupetão na garganta, caso eu mordesse a língua. E eu queria piscar para ele, para dizer que eu estou sentindo dor. Mas eu lembro que abria aqueles ferros, chupava o sangue, aquela mangueirinha. Sentiu? Teve gente que arrepiou aí. Que dor infernal! Ah, se eu não tivesse abusado em toda a minha juventude, tivesse ouvido os meus pais, Ronaldinho está chupando laranja, não engole o caroço. Ronaldinho, não engole isso. E criança ouve os pais. Aquilo vai acumulando no seu apêndice. Exatamente aos 19. Goiaba? O que tem mais caroço do que goiaba e tomate? Como criança gosta de comer tomate com sal e goiaba? Aquilo vai acumulando no apêndice. Chegou um dia, no período que eu estava me convertendo, ele resolveu explodir. Às vezes passamos dores por sermos desobedientes nas coisas simples da vida. Sofremos na frente consequências sérias porque somos desobedientes nas coisas simples que a vida nos apresenta. Mas ou deixa morrer ou salva. Será uma dor infernal, mas se ele sobreviver, essa dor vai acabar para sempre. Eu não sei onde foi parar meu apêndice. Se enterraram, se jogaram no lixo. Mas desde aquela época, os 19 anos, ele nunca mais doeu. Não sinto.
porque o mal foi tirado. Quando o mal é tirado, você não sente mais dor. Jesus vai tirar o mal da tua vida. Dependendo da situação, vai doer um pouco, mas aguenta firme, soldado. Fica firme, soldado. Fica firme, soldado. Fica firme, soldado. Deus é contigo. Aleluia. Jesus se importa sim. Se o diabo diz que ele não se importa, é mentira do capiroto. Jesus se importa sim com o seu sofrimento. Muitas vezes Deus não remove a dificuldade. Ele simplesmente permite para que possamos adquirir consciência de que devemos viver em santidade. Deus sempre usa o sofrimento, como eu já disse, para nos livrar do pecado. O melhor é viver desapontado do que viver em pecado. João capítulo 1, epístola de João, não precisa abrir não. João capítulo 3 e 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém, irmãos? O diabo te faz pecar, depois usa o teu coração para te atormentar. Mas Deus está dizendo assim, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que os nossos corações. E conhece todas as coisas. Amados, agora se o coração não nos acusar, não temos necessidade de ficar com medo. Temos confiança diante de Deus que está cuidando de nós. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Hebreus diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Quem é a casa de Israel e diga glória a Deus? Foi fraco. Quem é a casa de Israel, diga glória a Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente e na minha mente, imprimirei as minhas leis, diz o Senhor, também sobre o seu coração, e o meu coração, diz o Senhor, as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, irmãos? Para encerrar, mais 2 versículos. Coríntios diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aprenda a discernir e ouvir a voz de Deus, e às vezes fica atento com a voz do inimigo. De vez em quando eu estou orando, eu estou lá, o coisa ruim vem. E na minha janela, ele fala besteiras. De vez em quando ele me xinga. Eu sei o que é a voz de Deus, sei o que é a minha mente e sei o que é a voz de coisa ruim. Eu estava lá orando e ele falou os impropérios para mim. No meio dos impropérios tinha algumas verdades. Porque o diabo às vezes usa, não só da mentira, ele usa da verdade para te atormentar. Só que são verdades das quais você não vive mais. Deus já te libertou. Você não presta, nunca prestou. Por isso. Eu disse, falaste a verdade. Eu não prestava, corrigindo. E nunca prestei. Mas hoje eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Dos meus 19 anos para cá, vivo para Ele, vivo por Ele, sou dele, glória pois ao nome dele para sempre. Quem intentará, diz Romanos, acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Se Satanás vier falar para você, você diga, bate retirada. Bate retirada, Satanás. Bate retirada, acusador. Ah, mas eu não sei se é o diabo, se é a minha mente. Diz para a sua mente, minha mente, sai dessa. Entra numa nova. Porque eu sou comprada pelo sangue do Cordeiro. O que diz a Escritura? Bendiz a minha alma. A alma do salmista não estava bem.
estava trazendo coisas doidas. Ele disse, para! Ele disse para ele mesmo, para! Alma, acorda! Bendiz, ó minha alma! Ouviu? E tudo que é em mim, bendiga o santo nome do Senhor. Queridos, há uma história que você já conhece, já deve ter visto filme dela, já leu em algum livro, já... Para aqueles que já conhecem, vão ouvir de novo. E quem não conhece, talvez ouça pela primeira vez. Havia 2 rapazes na guerra, e lá estavam eles. Um, filho de um homem muito rico, e o outro, seu amigo, pobre, classe média. Eles estavam na guerra, e aquele jovem, filho do homem rico, gostava de desenhar. E lá na guerra, não tendo lápis, ele pegava um pedaço de carvão, às vezes na casa-mata, onde eles ficavam protegidos, ele desenhava na parede. E uma ocasião ele fez um desenho num pedaço de papel, um desenho comum, com carvão, para passar a hora, distrair, de vez em quando tiroteio lá no... Só que houve um momento, uma hora, que eles foram para o fronte. E no combate no fronte, esse amigo mais pobre foi alvejado. O inimigo avançou, e eles precisavam fazer uma retirada, mas o amigo foi alvejado e caiu. E o seu amigo que estava correndo à frente, esse jovem mais rico, olhando, vendo o seu amigo alvejado, voltou correndo, o colocou sobre os ombros, então foi se retirando correndo, chegando próximo onde estavam os seus soldados amigos. Ele foi alvejado por várias vezes e caindo morto, seu amigo rolou e os demais soldados puxaram ele para um lugar protegido. Passaram-se os dias do velório. Aquele soldado que havia sido salvo foi até a casa do pai desse jovem, fardado, ganhou alta do hospital, e se deparando à porta, tocando a campainha, um senhor, uma casa muito grande, uma mansão. Pois não? Ele disse, eu sou o soldado fulano de tal, amigo do seu filho. E o pai entra. E o rapaz entrou, sentou à mesa, ao sofá, e começaram a conversar, e a conversar. De vez em quando, ambos ficavam com os olhos lacrimejando. E ele disse, seu filho foi uma pessoa muito importante para mim, meu amigo. E o pai virou e disse, vocês lutaram juntos? Sim. Por um acaso você estava próximo quando ele foi alvejado? Se viu, se ele sofreu, se ficou agonizando? E o rapaz disse sim. Nós estávamos batendo em retirada, o inimigo estava avançando, eu fui alvejado, caí. Ele deveria ter prosseguido, ele estava a alguns metros do lugar protegido, mas ele retornou para me pegar. Ele retornou para me buscar. Colocou-me sobre os ombros dele e correu comigo alguns metros, uma boa distância, até chegando próximo do local. Ele então foi totalmente alvejado. Caímos, rolei e o vi sangrar, dando seus últimos respiros. E eles choraram junto, o pai do rapaz e o soldado amigo. Acabando a visita, o rapaz disse, na verdade eu vim aqui mais para lhe trazer isso aqui. Pegou um pedacinho de papel, que o filho ficava desenhando um pedacinho de carvão. Ele disse assim, seu filho gostava de desenhar muito. Ele disse, é verdade.
Isso aqui foi que ele deixou comigo, o último desenho dele. E pegou um pedaço de papel, ficou um elo emocional, e eu vim trazer isso para o senhor. Foi o último ato, o penúltimo ato de bondade, o último foi me salvar. E o penúltimo foi... E aí deu aquele pedaço de papel para o pai, se despediram e foram embora. Foi embora. Passado alguns anos, aquele senhor rico, muito rico, que perderam seu filho, falecera. E todos os seus bens, ele tinha muita obra de arte, tinha quadros famosíssimos, valendo milhões, peças de ouro esculpida, prataria, castelo, fazenda, aquela mansão, muitos bens, muito patrimônio, riquíssimo. Mas não tinha quem herdasse, porque seu filho havia morrido na guerra. Tendo ele falecido, todos os seus bens foi a leilão. O leiloeiro, simplesmente, conforme praxe, antes divulga as valiosíssimas peças, o patrimônio. E aquele leilão estava lotado de empresários, pessoas ricas, cheias de dinheiro, gente que veio de outra cidade, de outros países, tomando conhecimento que tais obras de arte seriam leiloadas, esculturas, peças de ouro, as propriedades, e ali estava a nata da riqueza do planeta, se assim posso dizer. E o leiloeiro, então, faz a leitura de praxe e declara: daremos início ao leilão e iniciaremos com a peça de menor valor. E aí botaram na frente o quadrinho, o papel que o soldado tinha desenhado, que o pai tinha mandado botar na moldura, e estava lá na sua galeria de arte. E o leiloeiro disse: vamos começar pela de menor valor, porque depois, em suma. E ele disse: estamos aqui iniciando o leilão, declaro aberto o leilão, número tal, 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 publicado de acordo com o edital, número tal. E, por ser uma peça aparentemente de pouco valor, não colocamos nem valor inicial. Quem der o primeiro lance, inicia-se com esse primeiro lance. E aí todos os empresários de milionários vão comprar um quadrinho de papel, estavam esperando as grandes obras de arte, e ninguém se... E lá atrás, quietinho, encolhido num canto, um homem simples, o caseiro da casa daquele patrão, que durante muitos anos trabalhou para aquele homem, e no leilão ele foi assistir. Havia um apreço emocional, ajudou durante muito tempo cuidar do filho daquele patrão, e ele foi assistir e ficou lá atrás. E o leiloeiro disse: então damos início ao leilão deste pequeno quadro. Alguém oferece e ninguém. E ele disse: é um quadro de papel simples, desenhado a carvão, não há nome, em suma. E ninguém. E o leiloeiro disse: então vamos estabelecer um valor. $10 para iniciar. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém se prontificou. O caseiro, o mordomo, o homem que cuidava da casa, de tudo, do seu patrão, humildemente, do jardim, veio à frente, com muita humildade. Eu posso dar $25? Alguém dá mais? Alguém dá mais? Alguém dá mais? Não? Vendido para o cavaleiro. E ele pegou o quadrinho e se retirou. Enquanto ele se retirava, o leiloeiro disse assim: declaro agora encerrado o leilão. Foi um alvoroço. Como? Eu vim de outra cidade, eu vim de outro país, está no edital, e foi aquele alvoroço, que coisa é essa? E está encerrado o leilão. E como havia muito alvoroço, o leiloeiro disse: bem, deixa eu ler aqui para vocês entenderem, na presença do juiz, que aqui está. O falecido deixou no testamento a seguinte ordem: quem levar o filho, fica com toda a herança. Quem comprar o quadrinho, quem levar o filho, fica com toda a herança. Com o castelo, com as fazendas, com os quadros, com as obras de arte.
E foi aquela loucura, porque todos tiveram a oportunidade de levar a riqueza toda, mas aquele velho caseiro jardineiro, que muito amava o filho e o pai, ficou com a herança. Bem, eu encerro aqui a palestra de hoje. Ouça, quem recebeu o filho, fica com a herança. Quem recebeu o filho, fica com a herança. Quem recebeu o filho, fica com a herança. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que recebe o Filho tenha a vida eterna, porque quem recebe o Filho, recebe a herança. Quem recebe Cristo, recebe a herança. Quem recebe o carpinteiro, simples, humilde, recebe a herança. Pintado de carvão, sangrado na cruz, recebe a herança. Quem o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus está te oferecendo uma oportunidade hoje, única, de ter a tua vida transformada, libertada de toda mazela, porque se você recebeu o Filho, recebe a herança. Se receber o Filho, recebe a herança. Se levar o Filho no coração, leva a herança do Pai. Eu vou pedir que você fique de pé. Quer aplaudir o Senhor, aplauda. Fica de pé para orarmos. Se eu fosse você, aplaudia muito mais, porque o Filho merece mais. Aleluia. Eu quero orar por você. E curve a cabeça nesse momento.